A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Nós vamos orar antes e na sequência nós vamos à leitura. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Te agradecemos por mais um dia de vida. Pedimos a Tua bênção neste momento de leitura. Abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs que estarão participando dessa leitura bíblica. Enquanto nós lemos, que o Senhor ministre aos nossos corações e opere em nós através do poder da Tua palavra. É o que nós oramos agora, cremos e agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Leituras de hoje, Atos capítulo de número 12, depois Josué capítulo 15, 16 e o capítulo 17. E por último, o livro de Jó, capítulo de número 28. Vamos iniciar em Atos capítulo de número 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, eles dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus, e não de homens. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado
aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Próximas leitura, Josué capítulo 15 até o capítulo 17. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda sul. E foi para o termo para o sul, desde o ribeiro do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e saía para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe o Suacades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas deste termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será a baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará ao norte de Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá, mas este termo, a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Imon, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Imon, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftor, e sairá até as cidades do monte Efron, e irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte Jearim da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom do norte, mais ao lado de Ecrom para o norte. E este termo irá para Siqueron, e passará o monte de Baalá, que sairá em Jabneel. E as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak, e dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a Tormar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo de Judá até o termo de Edom para o sul: Cabiziel, e Éder, e Jagur, e Quina, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itinam, e Zife, e Telém, Bealote, Azor, Adata, Kiriote, Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, Bet-Palete, e Azur-Sual, e Bérseba, e Biziotiá, e Baalá,
Lelim, e Ezen, e Eutolade, e Quizel, e Orma, e Ziclag, e Madimana, e Sazana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Arrimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo, nas planícies, Estaol, Ezorá, e Asná, e Azanoa, em Ganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, Sarim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adasa, Midgal, Gade, e Dileã, e Mispa, e Joctiel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Éter, e Azam, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, e Ecrom, e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas que estão da banda de Asdod, e as suas aldeias, Asdod, e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, Gaza, e os lugares da sua jurisdição, e as suas aldeias, até o rio Egito, e o mar grande, e o seu termo, e nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Danã, Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e suas aldeias, Arabe, Edumá, Ezam, e Janim, Bet-Tapua, Afeca, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, Ezior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, e Carmelo, Zif, e Jutá, Gisreel, Joquideão, Ezanoa, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades e suas aldeias, Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarat, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibzan, e a cidade de Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. E saiu depois da sorte dos filhos de José, desde o Jordão até Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, para as montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desde a banda do ocidente até o termo de Jeflete, até o termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas aldeias as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram as suas heranças os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente, em Atarote Adar, até Bet-Oron de cima, e sai este termo para o ocidente, junto a Micmen-Tate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Tamnat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarat, e toca com Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança das tribos dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e as cidades que separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributário. Capítulo 17. Também caiu a sorte da tribo de Manassés,
porquanto era do primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Efer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Esses são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quilhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miqumetate, que está diante de Siquém, e ia este termo a mão direita, até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim do sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus que queriam habitar na mesma terra. E sucedeu o quê? Engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo que um tão grande povo, visto que o Senhor até que me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os Bet-Sean e os seus lugares de jurisdição, e entre os que estão no vale de Giseel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Última leitura, Jó capítulo de número 28. Esse é o último texto da nossa leitura de hoje. Jó capítulo de número 28.
Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tens pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque onde está encoberta aos olhos de todo vivente, e escuta as aves do céu. A perdição e o monte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a, também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Amém. Essa é a leitura de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.